Oi, gente. Eu tenho visto muitos de vocês perdendo a esperança, tendo o que eu chamaria de uma crise de fé na humanidade. Muitos de vocês talvez estejam pensando que o problema que não pode ser resolvido são os brasileiros, né? Os brasileiros seriam, nesse cenário terrível, preconceituosos, fundamentalistas, machistas, incapazes de serem redimidos. E isso, obviamente, cria uma crise de fé. E eu queria aproveitar, fora do dia do Filosofia Popular, que normalmente é na sexta-feira, mas agora lançar esse vídeo no sábado para maximizar a visualização dele, fazer uma reflexão com um seriado e um episódio de um seriado que eu vi recentemente de Star Trek Voyager, Invólucro Mortal, que é o 12º episódio da 4ª temporada, tá ali atrás de mim. Eu vou desligar agora a televisão, mas tava ali atrás, não é? E fazer uma reflexão para mostrar para vocês, e talvez vocês até compreenderem, como é que eu renovo a minha esperança, como é que eu renovo o meu otimismo, apesar de tudo que a gente tem vivido no momento atual. E esse episódio, que envolve o personagem do Neelix, é um episódio que eu acho que vai ajudar muitos de vocês também nessa reflexão, desde que vocês assistam o episódio até o final, não é? Acho que é um episódio que vai ajudar vocês a pensarem sobre isso. Se vocês chegaram agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobini, tem links das nossas redes sociais, nosso apoia-se no comentário fixado, e no final do comentário fixado tem sempre as nossas fontes, não é? Que muitas pessoas não checam, mas elas sempre estão lá quando a gente precisa de material para fazer os nossos vídeos, né? Pois bem, sobre a crise de fé que nós vivemos aqui no Brasil, acho que muitos de vocês já imaginaram isso. Foi uma crise motivada em parte por descobrir que seu parente, seu vizinho, seu conhecido poderia apoiar pessoas que claramente demonstram machismo, demonstram preconceito com pessoas homoafetivas, demonstram adoração por torturadores, por regimes autoritários. E isso para muitas pessoas é incompreensível. Eu conversei hoje, né, que na verdade foi ontem, né, sexta-feira, eu estou fazendo esse vídeo na sexta, mas só vou postar no sábado. Eu conversei sexta-feira com pessoas e eu percebi esses jovens estudantes de direito que estavam também surpresos com isso. E ao mesmo tempo que a gente deve superar essa surpresa, a gente também tem que renovar a nossa fé, a nossa crença na humanidade, e não só na humanidade externa. Quando a gente conversa, a gente renova essa humanidade no outro, porque eu conversei com eles e percebi a abertura e possibilidade de luta e de transformação neles. Mas a gente deve renovar essa fé em nós mesmos. E eu acho que esse episódio de Star Trek Voyager pode ajudar vocês a refletir sobre isso. Bem, do que é que trata o episódio? O personagem do Neelix no episódio, ele é lembrado pra gente que ele perdeu. Vocês podem achar que está numa situação difícil, mas tente se colocar no lugar desse personagem, que tem uma história que, embora ficcional, em alguns aspectos vocês podem imaginar que muitas pessoas no nosso planeta passam por situações tão trágicas quanto a dele, né? Ele perdeu boa parte, ou quase toda a sua família, não é, do seu planeta natal, né, no seriado do Star Trek Voyager, Jornada nas Estrelas Voyager. Ele perdeu essa família numa guerra e ele agora faz parte da tripulação da nave Voyager, que tem a capitã Catherine Janeway. E a Alferes Wildman tem uma filha que ele virou o padrinho. E essa menina tem dificuldade de dormir e pergunta para ele o que é que ela deve fazer para poder relaxar, para poder dormir de noite, que ela fica com medo dos monstros. Olha as metáforas aí, prestem atenção. E aí o Neelix conta para ela a história de uma floresta sagrada em que você reencontraria todas as pessoas que você ama, estariam lá, e que por isso você não deve se preocupar, porque um dia você vai para a floresta sagrada e você vai encontrar todas essas pessoas que você ama, que amam você e que você ama, não é? Pois bem,
Isso é o que ele diz para ela, para ajudar a menina, ajudar ela a dormir, não é? E aí o Neelix vai em uma missão. Isso tem um pouco de spoiler aí, mas eu não vou contar o final. Pode ficar tranquilos que isso acontece na primeira parte do seriado. Se vocês quiserem assistir o seriado e depois vir ver minha análise, minha reflexão, é tranquilo. Né? Tá no Netflix, vocês podem ir lá assistir. Mas eu vou ter que contar primeiro, pelo menos essa parte, né? Ele tem uma experiência de que uma energia de um protoplasma, então, enfim, atinge o peito dele e ele fica clinicamente morto por, se eu não me engano, 18 horas. Né? Eu assisti o seriado já tem, acho que uma semana, não me lembro exatamente o tempo, mas ele fica clinicamente morto por muito tempo. E aí, usando tecnologia Borg, da Seven of Nine, conseguem fazer com que ele sobreviva. Né? Ele acaba voltando do mundo dos mortos. Não é? E o que é que acontece? Quando contam para ele que ele ficou todo esse tempo clinicamente morto, ele se lembra, quer dizer, ele percebe que ele não tem lembrança da floresta, de ter reencontrado a irmã dele e os familiares dele. E isso afeta terrivelmente a fé que ele tem, que ele vai reencontrar os seus familiares. E aí Neelix começa, como eu acho que muitas pessoas em situação que estão perdendo a esperança, o desespero, a falta de crença na humanidade, muitas das pessoas, inclusive, que fazem parte do meu público, né? E claro que não chegam no nível do Neelix, mas a crise no Neelix ela é tão intensa, ela é tão forte, que ele chega a pensar em tirar a própria vida. Né? E aí, no final do seriado, sem entrar em detalhes como isso acontece, porque eu quero que vocês assistam, para vocês verem a beleza de como um artista, né? Os artistas que fazem o seriado fizeram isso, e aí eu não quero roubar de vocês os detalhes, mas esses artistas ajudam Neelix a compreender o dever que ele tem para com os outros, para com as pessoas que ele ama e que ele gosta, que estão vivas e que estão ali com ele. E quando Neelix percebe esse dever, quando ele compreende o dever que ele tem com essas pessoas, isso renova imensamente a necessidade dele viver. Porque aí ele percebe que ele não vive só por ele. Ele vive também pelo serviço que ele pode fazer. Serviço no sentido mais elevado do termo. No sentido de que aquilo que você pode fazer pelo outro, ajudar o outro a ser melhor, a viver melhor, a não sofrer, a ser feliz. E que ele tirar a própria vida seria uma atitude egoísta. Ele faria essas pessoas que ele ama sofrerem mais. Quando ele pode trazer felicidade, quando ele pode trazer ajuda, quando ele pode trazer uma contribuição que só ele pode fazer. E eu quero dizer para vocês que vocês podem ficar tristes, ter uma crise de fé, no sentido de deixar de acreditar na humanidade, como o Neelix começou a criticar, a perder a fé em sua própria religião, não é? Mas eu quero dizer para vocês que a gente, e aí eu falo nós todos, não é? Podemos acreditar em princípios, em ideais e acreditar fundamentalmente no nosso próprio poder que todos nós temos de impactar positivamente a vida dos outros e contribuir para a nossa própria vida ao fazer isso. Então, conversem com as pessoas. Vocês vão encontrar pessoas que são impermeáveis a argumentos, impermeáveis à solidariedade, impermeáveis à empatia. Vão. E eu admito que quando eu encontro uma pessoa que não tem nenhum ponto de diálogo, eu às vezes desisto. Porque eu também quero me preservar. Mas na maioria das vezes, quando eu abro e falo com pessoas, quando eu saio de casa, quando eu vou resolver as coisas, interajo com outros seres humanos, eu percebo que é possível tocá-los. É possível
ajudar eles a compreender melhor um pouco o mundo. É possível verem as injustiças e se mobilizarem um pouco na direção de lutar contra essas injustiças. E às vezes as pessoas perguntam: pô, André, como é que você consegue, assim, diariamente estar fazendo uma reflexão sobre isso e não deixar isso te deprimir, não deixar isso te aborrecer e te... Aborrecer, às vezes, aborrece bastante. Eu estava, inclusive, lendo uma notícia aqui do Bolsonaro com outro autoritarismo e estava pé da vida. Retado. Né? Ou como diria o povo daqui, arretado, né? Mas, enfim. Mas, apesar de eu ficar retado, apesar de eu ficar revoltado, apesar de eu ficar indignado, e eu fico, eu nunca perco totalmente a esperança pelo otimismo da prática, como diz um certo intelectual brilhante italiano, né? Que sempre nos estimula, né? Ele dizia: o pessimismo da razão, o otimismo da praxis, ou uma tradução não tão completa assim da prática, né? Mas no sentido da ação concreta da teoria, né? Imbuído por uma teoria, a ação concreta, na realidade, nos dá os elementos para manter o otimismo, manter a luta. A luta, né? A luta por que saúde não é negócio nem mercadoria, é um direito de cidadania, simbolizado por essa camisa, é uma luta que é diária. E essa luta nos dá energia, nos faz superar a crise de fé, que pode ser, como no caso de Nilix, uma crise de fé na crença que ele tinha religiosa, na religiosidade dos talaxianos, de acreditar que encontraria todos os familiares na floresta sagrada, mas pode ser uma crise de fé na humanidade, uma crise de fé no Brasil, uma crise de fé nos seus vizinhos e nos seus companheiros. E eu digo para vocês que dialoguem com as pessoas, acreditem que é possível mudar e melhorar. Parem para pensar o quanto as pessoas eram racistas há 200 anos atrás. O quanto elas eram machistas há 100 anos atrás. E quantos são hoje. Ainda existe racismo? Sim. Ainda existe machismo? Sim. Mas ele é tão ruim quanto ele era no passado? Não. Ainda existe autoritarismo do Estado? Sim. Ele é tão ruim quanto já foi no passado? Não. A história nos dá uma perspectiva muito clara de que nós podemos sim lutar por dias melhores e eles podem vir, e muitas vezes eles vêm. Mas eles só vêm se nós estamos dispostos a lutar juntos. Isso é fundamental. E essa luta e essa compreensão faz com que a gente veja a realidade como ela é, não aceite que ela seja assim, e estejamos dispostos a lutar por uma realidade diferente. E essa luta cotidiana faz com que a gente supere a crise de fé, supere a desesperança, supere achar que não tem jeito. Porque pode ser muito difícil, muito improvável, quase impossível que certas coisas venham a acontecer. Mas se você acreditar e lutar por isso, ela se torna menos impossível. Enfim, era o que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui, se inscreva, dê um like, compartilhe. Quem sabe assista o episódio de Star Trek Voyager e reflita sobre essa questão. E quem sabe se torne um apoiador do canal A Nova Máquina do Tempo. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.